E se a pressão que você está sentindo agora não for um sinal de que algo está errado? E se, na verdade, for exatamente o contrário? Talvez o peso, o afastamento de algumas pessoas e a sensação de que sua antiga vida já não combina mais com quem você está se tornando sejam sinais de que Deus está fazendo algo profundo dentro de você. Existe uma fase da caminhada espiritual em que o Senhor começa a separar uma pessoa daquilo que antes parecia normal. Conversas já não fazem sentido. Ambientes começam a incomodar. Certas conexões perdem força sem explicação. E, de repente, você percebe que já não consegue voltar a ser quem era antes. Muitos chamam isso de crise. Mas, espiritualmente, isso pode ser o início de um chamado. Pode ser o início de um novo nível de responsabilidade, maturidade e propósito que Deus está colocando sobre a sua vida. E existe algo importante que você precisa lembrar neste momento. Deus não coloca peso sobre pessoas em quem Ele não confia. Ele não permite pressão sem propósito e não separa alguém sem intenção de usar essa pessoa de maneira maior mais adiante. Na Bíblia, um manto nunca foi apenas um pedaço de tecido. O manto representava autoridade, responsabilidade e chamado. Quando Elias lançou seu manto sobre Eliseu, a vida daquele homem mudou completamente. O comum se tornou sagrado. A rotina se transformou em propósito. E depois daquele momento já não existia mais caminho de volta. É exatamente isso que acontece quando Deus começa a colocar um chamado sobre alguém. A antiga vida começa a perder o encaixe. Coisas que antes satisfaziam já não preenchem mais. Porque quando Deus separa alguém para algo maior, Ele também começa a mudar os desejos, os ambientes e até a maneira daquela pessoa enxergar a própria vida. E o mais difícil é que essa separação quase nunca parece preparação. Na maioria das vezes parece perda. Pessoas se afastam, portas se fecham, relações mudam, e você começa a sentir que já não pertence totalmente aos lugares onde antes se sentia confortável. Mas veja o padrão das Escrituras. José foi separado antes de governar o Egito. Davi passou anos escondido nos campos antes do trono. Moisés atravessou décadas no deserto antes de enfrentar Faraó. Deus sempre separa antes de levantar. O problema é que, quando essa fase começa, nossa primeira reação quase sempre é tentar voltar atrás. Tentamos recuperar ambientes antigos, forçar conexões e nos encaixar novamente em lugares que já não comportam quem estamos nos tornando. Mas Deus não derrama óleo novo sobre uma vida presa ao passado. Existe uma preparação que só acontece quando certas distrações, dependências emocionais e necessidades de aprovação começam a ser removidas do coração. Antes de Deus entregar a promessa para Abraão, Ele disse: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai." Antes do novo, houve separação. Antes da expansão, houve distância da antiga realidade. Talvez você esteja interpretando esse afastamento como abandono, quando na verdade Deus está fortalecendo você. Porque no silêncio, você começa a ouvir a voz dele com mais clareza. Quando o barulho diminui, a intimidade aumenta. E aquilo que parecia o fim de uma fase pode, na verdade, ser apenas o início do processo que vai preparar você para carregar algo muito maior do que imagina hoje. Existe outra coisa que quase ninguém fala sobre o chamado de Deus. Quando o propósito aumenta, a pressão também aumenta. Muitas pessoas imaginam que unção significa facilidade, mas na Bíblia, o óleo sempre veio depois do esmagamento. A azeitona é pressionada antes de liberar óleo. As uvas são esmagadas antes de se transformarem em vinho. E pessoas chamadas por Deus quase sempre passam por temporadas que testam sua força, sua fé e sua capacidade de permanecer firmes. José recebeu sonhos ainda jovem, mas antes do palácio vieram a traição, a prisão e o abandono. Porque o sonho exigia estrutura emocional e espiritual. E estrutura só é construída através do processo. Talvez o peso que você sente hoje não seja sinal de que Deus se afastou. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez Ele esteja expandindo sua capacidade para suportar aquilo que pediu em oração durante tanto tempo.
porque existem coisas que Deus prepara para você que exigem maturidade, resistência e profundidade espiritual. E sem esse preparo, o peso da promessa destruiria quem ainda não está pronto para sustentá-la. E junto da pressão, Deus também começa a confrontar áreas da nossa vida que não podem permanecer do mesmo jeito. Porque antes de confiar influência a alguém, Ele primeiro trabalha o interior dessa pessoa. Orgulho escondido, inseguranças, feridas antigas, dependência emocional, necessidade constante de aprovação. Tudo aquilo que poderia comprometer o propósito começa a ser exposto. Não para condenar você, mas para curar. Davi foi ungido rei muito antes de sentar no trono. Mas em vários momentos, Deus confrontou profundamente o coração dele. Porque talento sozinho não sustenta um chamado. Carisma não substitui caráter. Quanto maior o propósito, maior também precisa ser a integridade que sustenta aquilo que Deus deseja construir através da sua vida. Por isso, quando Deus corrige você rapidamente, isso não é rejeição. Muitas vezes, é exatamente uma demonstração de amor. Ele está removendo aquilo que poderia ferir você mais à frente. Está fortalecendo áreas frágeis antes que o peso da responsabilidade chegue. Porque aquilo que Deus limpa, Ele também pode confiar. Existe algo curioso nas pessoas que carregam um chamado de Deus. Favor e oposição costumam aparecer ao mesmo tempo. Portas começam a se abrir de maneiras inesperadas, mas junto disso também surgem críticas, resistência e batalhas que antes não existiam. José tinha favor até dentro da prisão. Davi foi ungido rei e logo depois passou a ser perseguido por Saul. Jesus andava em perfeito favor diante do Pai, mas também enfrentava oposição constante. Porque quando Deus coloca algo importante sobre uma vida, isso inevitavelmente provoca reações ao redor. Algumas pessoas vão apoiar você, outras vão questionar, algumas vão celebrar seu crescimento, outras vão se incomodar sem nem entender exatamente o motivo. E é aí que muitos se distraem tentando se defender o tempo inteiro. Mas Neemias disse algo poderoso quando tentaram tirar seu foco. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Talvez você precise lembrar disso hoje. Nem toda oposição significa que você saiu do caminho. Às vezes ela apenas confirma que existe algo importante sendo construído dentro de você. Grande parte da preparação de Deus acontece longe dos olhos das pessoas. Antes da plataforma, existe o anonimato. Antes do reconhecimento, existe o silêncio. Antes da exposição, existe o secreto. Davi enfrentou leões e ursos sozinho nos campos antes de enfrentar Golias diante da multidão. Ninguém aplaudiu aquelas batalhas escondidas, mas foram exatamente elas que prepararam o coração dele para o momento público. Jesus passou cerca de 30 anos em aparente anonimato antes de 3 anos de ministério visível. Isso mostra que Deus nunca tem pressa em formar alguém por dentro. Hoje, talvez você se sinta esquecido, invisível ou até atrasado em relação aos outros. Mas o céu não mede sua vida pelo reconhecimento humano. Deus vê cada oração feita em silêncio, cada escolha certa tomada no secreto e cada momento em que você permaneceu fiel sem ninguém perceber. Porque o que sustenta grandes responsabilidades públicas quase sempre nasce em temporadas silenciosas, onde ninguém está vendo além de Deus. E talvez a transformação mais importante desse processo não aconteça ao seu redor, mas dentro de você. Porque chega um momento em que Deus começa a mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Gideão se via como alguém fraco e escondido, mas quando o anjo apareceu, chamou ele de homem valente. Deus não falou com base no que Gideão sentia naquele momento, falou com base naquilo que ele estava se tornando. É isso que o chamado faz. Ele obriga você a abandonar antigas definições sobre si mesmo. A velha mentalidade já não consegue sustentar aquilo que Deus quer construir. Você não pode carregar autoridade espiritual pensando como alguém derrotado o tempo inteiro. Não pode viver pedindo aprovação enquanto Deus já declarou pertencimento sobre sua vida. Quando Davi enfrentou Golias, ele não falou como um simples pastor assustado.
Ele falou como alguém que entendia quem era diante de Deus. E talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja tentando ensinar você nesta fase. Parar de enxergar sua vida apenas pelas limitações humanas e começar a enxergar pela perspectiva do céu. No fim das contas, o chamado nunca foi sobre status, fama ou reconhecimento. O propósito de Deus sempre esteve ligado a servir pessoas, carregar esperança e impactar vidas além da nossa própria história. José foi preparado para salvar nações da fome. Esther foi posicionada para proteger um povo inteiro. Moisés carregou um chamado que libertou pessoas após séculos de escravidão. E existe uma última verdade que você precisa guardar no coração. Se Deus chamou você, Ele não mudou de ideia. O peso que você sente hoje não é sinal de abandono. Pode ser apenas a confirmação de que existe algo maior sendo formado dentro da sua vida. Então, se nesta fase da sua vida você sente que algo mudou, se algumas pessoas ficaram para trás, se a pressão aumentou, se o silêncio ficou mais intenso e se existe dentro de você uma sensação de que Deus está preparando algo que ainda não consegue enxergar completamente, talvez isso tenha um nome. Talvez seja o processo de preparação para aquilo que o céu decidiu confiar a você. E embora às vezes pareça pesado, Deus nunca pede que alguém carregue sozinho aquilo que Ele mesmo entregou. Por isso, não desista no meio da construção. Não volte para ambientes que Deus já pediu para você deixar. Não diminua aquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração apenas porque o processo parece lento ou difícil. Existe uma força sendo formada em você. Existe maturidade nascendo dentro dessas temporadas silenciosas. Existe óleo sendo produzido através da pressão que hoje você ainda não entende completamente. E um dia, olhando para trás, você perceberá que aquilo que parecia apenas dor, atraso ou isolamento, era, na verdade, Deus preparando você para carregar algo muito maior do que imaginava. Pai amado, existem momentos em que não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Sentimos o peso, a pressão, o silêncio e até a distância de algumas pessoas, mas muitas vezes não conseguimos enxergar o propósito escondido dentro dessas fases. Hoje nós te pedimos discernimento para compreender que nem todo afastamento é abandono e que nem toda pressão significa destruição. Muitas vezes, o Senhor está apenas preparando nosso coração para algo maior do que conseguimos suportar hoje. Fortalece aqueles que estão cansados emocionalmente, sustenta aqueles que têm lutado em silêncio e ajuda-nos a permanecer firmes mesmo quando o processo parece lento, confuso ou solitário. Que a Tua presença nos lembre diariamente que o Senhor não esqueceu de nós. O Deus que chama também sustenta. O Deus que separa também protege. E o Deus que começa uma obra é fiel para completá-la. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, na Tua direção e naquilo que o Senhor está formando dentro de nós neste exato momento. Em nome de Jesus. Amém.